Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa entrevista de número 20 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20h30 no meu canal do YouTube, e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Para você que nos assiste pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando aqui as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa. Ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, Tabajara Belo? Maravilha, muito legal essa abertura, né? Estamos aí, um grande prazer, Celso, participar dessa série que vem se consolidando, né? A gente que milita e dentro desse universo do violão, e que tem essa paixão também por uma estética que a gente permanece tentando difundir, tentando explicar também, né? Que seria o violão de Minas Gerais, os violões de Minas. Então, é com muita alegria que eu participo aqui hoje com você desse bate-papo. Nós que agradecemos, Tabajara. O Tabajara é violonista, é professor, é compositor. E, Tabajara, eu queria te fazer uma pergunta. Mineiro da onde? Eu sou de Belo Horizonte. Sou da capital mesmo. Cresci ali pertinho do Clube da Esquina, né? Sou de Santa Teresa, morei 26 anos em Santa Teresa, né? Certo. E, enfim, aí depois mudei, viajei muito, estudei fora, né? Nesse momento estou fora do país também. E na caminhada, né? Tá certo. Tabajara, como é que começa o seu contato com a música e depois com o violão? Conta pra gente. Eu sou de uma família numerosa, né? Assim, somos 5 irmãos, 3 irmãs, mais um irmão. E a minha família, por parte de mãe, né, da Bahia, e depois, posteriormente, Teófilo Otoni, muito musical. Minha avó, pianista, bandolinista, tocava violão também, sempre muito canto. Meu avô, poeta. E por parte de pai, o meu pai meu pai está vivo, graças a Deus, mas tinha o hábito de fazer seresta, né? Meu pai de 32, então ele viveu essa Belo Horizonte, assim, né? De serestas ainda, tocava violão. E minha irmã, Jussara, ela participou de um grupo vocal que é o Nós e Voz. Um grupo com uma atuação muito interessante, assim, e o pessoal ensaiava, foi criado lá em casa, e tinha muitos músicos, como o Flávio Fontinelli, o Henrique Santana, que é meu primo também, e a Paula Santoro, né? Quer dizer, essas pessoas, eu era criança, e eles ensaiavam. Então eu acostumei desde cedo com o canto,
né? O canto, a abertura de vozes, é uma característica até hoje, acho que do meu violão também. Sim. Mas eu não queria tocar, queria jogar futebol, sei lá. E meu pai, ele sempre quis que eu tocasse. E meu pai, ele, além de dentista, ele é militar. Ele fez carreira como na área de saúde da polícia. Sim. E ele chegou a ser coronel. Então ele andava como motorista. Ele tinha uma viatura que buscava ele, certo, levava ele para o trabalho. E aí ele me obrigou mesmo, cara, assim, a fazer aula de violão. Ele falou, não, eu quero que você... Ele foi doce, mas ele firme também. Ele falou, eu quero que você tente. E eu falei, tá bom. E aí eu fui de viatura. A primeira aula de violão, fui numa viatura da Polícia Militar, ali em Santa Teresa, pertinho da praça, na casa do Vitor Duarte, que você conhece certamente. O Vitor é o oboísta da Orquestra Sinfônica, mas que ele toca violão muito bem. Toca, meu primeiro professor, meu grande amigo até hoje, grande, queridíssimo, excelente professor. E eu comecei ali. No primeiro contato, aconteceu algo assim mágico. Primeira aula, eu simplesmente passei a gostar daquilo assim, de uma maneira tão profunda, assim, foi realmente muito interessante isso que aconteceu comigo, sabe? Assim, falo com tranquilidade, assim, realmente eu não tinha, de repente a coisa despertou e parece que quando eu voltei para casa ali, eu já, num certo aspecto, o sentimento que eu tive ali é o mesmo que eu tenho hoje. Assim, eu simplesmente me encontrei. Eu tava já... É engraçado isso. Então foi o seguinte, você saiu e voltou outro dessa aula com o Vitor, que interessante, exatamente, né? Exatamente. Não é exagero, não. Não foi isso mesmo. Aconteceu alguma coisa ali, não sei explicar. É o poder da música. É o poder da música. O poder. Ô, Tabajara, tirando o Vitor, você teve outros professores antes do curso na UFMG? Sim. Sim. Aí imagina, eu sou de 73, né? Então isso aí foi em 86 que eu comecei, eu tinha 13 anos, e tinha muito essa história de rock Brasil e tal. Sim. Então eu queria tocar guitarra. Aí eu fui estudar depois com um cara que é muito legal, ele é produtor, arranjador, que é o Carlos Laudares, um guitarrista muito bom. E grande amigo meu também, trabalha em São Paulo, com produção hoje de estúdio e tal. Sim. E eu estudei muito tempo com ele, estudei guitarra, né? Então tive uma formação boa de guitarra, de improvisação, de palhetada, daquela história toda, inclusive de jazz, novinho. Sim. E depois, aconselhado pelo próprio Vitor, que continuou mantendo contato com a família, eu fui... Ele falou, olha, eu acho que você tinha que aprofundar no violão erudito e tal, por várias razões, né? Aí eu falei, não, tá certo. Aí eu fui estudar com o saudosíssimo Fanuel Júnior, né, que fez a sua passagem, e que é engraçado que hoje, depois já mais maduro, assim, eu vejo cada vez mais a importância do Fanuel na minha vida, porque ele tinha isso, né? Ele fazia composição na UFMG, então era era um grande violonista, mas que tinha sempre esse olhar da criação, do conceito. Primeiras aulas com ele, eu comecei a aprender leitura, percepção musical, ditado, solfejo, harmonia, mas sempre tinha o elemento da criação. Certo. Então, assim, escreve uma baixaria para essa cadência, e essa ideia de harmonia coral, né, de condução de vozes, vinculada ou não a um período histórico, né, mas a ideia mesmo de movimento por graus conjuntos. Isso tudo foi Fanuel. E eu fazia aula, ele era realmente um mestre, assim, no sentido mais ancestral da palavra. Ele fazia preços camaradas, e eu fazia várias aulas por semana com ele. E a gente ia para farra também, era muito legal, assim, né, o Fanuel. Entendi. Aí depois, quando eu entrei, me vinculei eu cheguei a estudar publicidade e propaganda um tempo, depois abandonei. E aí fui estudar na escola de música, aquela curso de formação, né? Sim. E aí foi o queridíssimo, grandíssimo Fernando Araújo, né? Certo. Que é meu professor, eu considero meu mestre até hoje, né? Eu liguei para o Fernando, essa semana eu liguei 2 vezes.
Aham. Eu estou sempre, assim, a gente parece que está afastado, mas às Em vezes, contato, mas né? nos momentos cruciais, assim, olha, eu tenho que fazer isso, o que você acha? Às vezes Uhum. que eu vim, por exemplo, morar nos Estados Unidos, antes de provas e concursos importantes que eu fui fazer, eu sempre, a consulta ao Fernando é um ritual Uhum. obrigatório. Entendi. Aí foi isso, Fernando. O Uhum. Lucena sempre foi, José Lucena Vaz, um professor informal que eu tive, né? Nunca Uhum. fui aluno dele, Uhum. mas sempre ia à casa dele mostrar algumas coisas, pedir uns conselhos. Uma figura que eu admiro e adoro, assim, respeito demais também. E aí depois, Hum. quer dizer, na escola, na graduação, não sei se era para eu já ir falando isso tudo, desculpa, Não, mas claro. A entrevista é sua. continuei Aham. com o Fernando e tive um período muito bom também com o Flávio Barbeitas, que é um nome importantíssimo no nosso violão também, Minas Gerais. E estudei um tempo com o Wilsinho, que hoje é professor de guitarra e violão, Wilson Lopes. Estudei um Sim. breve período fora da universidade. Uhum. E aí seguimos, né? Aí, como foi professor do Alex e do Guilherme, o Tom Patterson, Tom né? Patterson, É, né? E aí já foi aí o mestrado, né? já no Já, Arizona, lá no já no Arizona. mestrado, isso. Ô, Tabajara, e hoje você está residindo atualmente, nós estamos em setembro, hoje em setembro de 2021, você está cursando doutorado nos Estados Unidos, É, não é isso? é. Uhum. Agora estou no doutorado, dessa Sim, vez não em guitar performance, estou fazendo em composição. composição. Aqui Aham. na University of Florida, moro numa cidade muito bonitinha, que é Gainesville, né? Uhum. E estou no processo aí de conclusão, né? Estou para terminar e retornar ao meu trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Eu sou professor Uhum. Sim. efetivo de violão e outras disciplinas também, trabalho que eu realizo com muita Uhum. alegria mesmo, assim. Sim. E é isso, né? Estamos seguindo aí. Legal, Tabajara. O nosso programa aqui ele é bacana, que ele tem papo e ele tem música. E a gente tem um áudio aqui do seu primeiro CD da música Cruzada, do Tavinho Moura e Márcio Borges. Vamos ouvir? Vamos ouvir a arte do Vamos lá. Tabajara Belo, Cruzada.
Maravilha, ouvimos a obra Cruzada de Tavinho Moura e Márcio Borges, no arranjo de Tabajara Belo ao violão Tabajara Belo. Ô Tabajara, essa música é do seu primeiro CD, do seu CD de estreia, não é isso? Exato. Exato. Que bacana. Que ano que foi, Tabajara? Você se lembra desse? Ano? 2006, né? 2006. Passa rápido, né? Passa rápido. Ô, Tabajara, que mais que tem nesse CD? Quais outras músicas? Olha, a gente, como violonista, né, o CD de estreia ele é aquele vestibular, assim, né? Então, eu, no caso, como eu sempre, não sempre, mas talvez nesse momento eu já tinha aí 33 anos, né? Já tinha aí um posicionamento assim dentro do violão que eu já sabia que a minha afirmação principal era dentro do violão, como arranjador, como compositor e como improvisador, né? Então, assim, acaba que o próprio violão erudito, a partir de um certo ponto na minha vida, principalmente depois que eu voltei do mestrado, ele continua muito vivo, mas eu diria que 80% dele se diz respeito à minha própria produção. Eu toco as próprias composições e não toco tanto as obras do cânone, né? Sim. Então, nesse disco eu gravei arranjos de clássicos, muitos ligados a essa tradição aí do choro, né, e tal. Gravei Carinhoso e A País de Cavaquinho e tal. Sim. Mas também com compositores contemporâneos. Eu gravei também o Choro Negro, né, do Paulinho da Viola. Mas gravei compositores também que eu admiro, que aí, no caso, Ginga, gravei Gismonte. E tem uma composição minha também, que é o Choro do Cactus, que eu fiz homenagem ao cenário lá do deserto do Arizona, né, onde eu morei no mestrado, né, em Tucson. Então, esse disco, ele tem essa característica. Gravei o Jacó também, né? Eu gosto muito de Jacó do Bolinho. Gravei um arranjo de vibrações em sol menor, que é um arranjo que eu gosto muito até hoje. Entendi. Mas essa música eu tenho um carinho com ela porque eu sou fã do Tavinho Moura. Cheguei também a gravar uma participação num disco produzido pelo Nestor Santana, que é um personagem importante da produção cultural também em Minas Gerais. Ele fez esse disco com orquestra sinfônica, arranjos do Wagner Tiso, para a obra do Tavinho. E eu participei como solista, não com cruzada, participei tocando no Viagem das Mãos e O Que Será de Nós, 2 temas lindos do Tavinho. E é um amigo também, a gente encontra. E essa música é maravilhosa, né? Eu
tem uma versão maravilhosa do Boca Livre, né? Que é assim, de chorar. Eu tenho um carinho por essa música, assim, das canções que eu mais favoritas, assim, para mim, do Cacioneiro do Brasil. É uma linda canção mesmo. Ô Tabajara, a gente tem aqui alguns tópicos que eu acho que você é a pessoa certa para a gente bater esse papo. Eu queria que você, assim, em linhas gerais, comentasse um pouquinho dessa fronteira entre o erudito e o popular no violão, porque esse é uma temática que você sempre está discutindo, está comentando, está inserido nela, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas fronteiras? Sim, tentando esclarecer um pouco dentro do possível, sem ser muito extenso, eu percebo assim que eu acho que a gente pode dizer que o violão ele promove essa ponte de uma maneira, eu acho que talvez mais viva e até mais fluida, talvez, do que grande parte dos outros instrumentos, né? Eu acho muito reducionista a ideia de uma técnica erudita ou técnica popular. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que você tem técnicas, você tem recursos, né? E aí você utiliza de acordo com a demanda musical. Não tem isso, né? Assim, eu acho que é importante, né? Quer dizer, você está tocando num contexto de um trio com bateria e com baixo, você não pode ter uma produção timbrística idêntica à performance solo. Às vezes no mesmo show, você toca solo, depois você toca, o jeito de realçar algumas frequências ele é outro. Agora, em termos de linguagem, o que eu percebo assim é que você tem aí, vamos dizer, você tem um ethos talvez diferenciado, né? Vamos dizer, você tem rotinas que são, vamos dizer, mais afeitas a um músico que milita mais numa área e a um músico que milita mais em outra, né? Mas eu, assim, dentro de uma trajetória longeva dentro da música, eu não consigo ver isso como algo excludente. Eu acho que é algo que o músico deve buscar sempre beber um pouquinho ali daquela outra água, né? Vamos dizer que haveria aí uma ênfase no pulso, talvez, né? Se você está lidando com gêneros populares e no violão, vamos dizer, erudito, aí você tem um tipo de ênfase na questão da sonoridade, né? Que precisa de preencher os espaços. Eu acho que divagando um pouquinho aqui, eu gosto mais até, cara, da distinção assim, violão solo e violão que não é solo, que a gente chama, acompanhamento é uma palavra estranha, assim, mas entende? Porque, no fim das contas, o que eu acho que vai definir mesmo a questão é a textura. O meu trabalho, por exemplo, doutorado, agora os estudos para improvisação multitextural, a textura que você que surge como demanda, ela vai definir muito do trabalho que você tem que realizar para conseguir fazer aquilo funcionar, né? Então, se você está fazendo você tem uma textura ali que o que importa mais é o texto, a harmonia, a voz e outras coisas, o violão ele entra participando de um jeito. Você tem uma textura que o violão responde por tudo. Então, eu acho que o violão solo, por exemplo, talvez eu gosto mais dessa palavra até do que violão clássico, erudito. Quando você tem que fazer violão solo, a história fica complexa, porque você tem que, na verdade, acumular funções. É isso que torna o negócio. Não é porque é melhor ou pior, que você deve ter passado muitas vezes por isso. Às vezes a música, tem coisa de violão da música erudita que é simplíssimo. Assim, o material é enxuto, harmonicamente ele é enxuto, dinâmica tem pouco contraste, não tem, mas o simples elemento de você ter que executar tudo aquilo ali, às vezes um acompanhamento mais a melodia, num instrumento só, torna aquilo uma encrenca sem tamanho. Verdade, né? verdade. E às vezes você vai pegar uma música popular assim, que só de se você pegar a mesma estrutura da música, ela é muito mais complexa. Mas o fato de você desempenhar um papel entre 10 ali no negócio,
torna, tecnicamente, pelo menos, às vezes, a coisa um pouco mais acessível. Mas, Celso, você sabe que isso é uma conversa, é uma história muito longa. E a gente, às vezes, toma muito no lombo, né, por tentar estar nesses dois lugares aí, né? Nem são dois, é mais de dois, né? Verdade. Mas também, eu acho que a alegria também, ela é proporcional. Né? Assim, porque, bicho, você tocar de solista com uma orquestra, assim, que essa sonoridade tão consagrada, assim, é uma coisa muito legal, assim, muito maravilhosa. Já toquei, por exemplo, concerto de Joaquim Rodrigo, aqui com a orquestra. E você ter, por exemplo, situações em que a música popular se insere, por exemplo, você tocar... Eu gosto de tocar, por exemplo, num jazz club, com as pessoas conversando um pouquinho. Eu acho isso legal. Eu gosto também. É uma forma de interagir que é muito interessante. Muito diferente, né, Tabajara? Muito diferente. Você improvisar com um grupo. Então, assim, eu tento assim, ser feliz, cara, nessa história toda aí. Tá certo. Tabajara, vamos ouvir mais um áudio aqui. A gente tem agora o Milagre dos Peixes, que é do seu segundo CD com o Bruno Pimenta. Vamos ouvir. O meu queridíssimo Cebola.
Maravilha, ouvimos O Milagre dos Peixes, música de Milton Nascimento e Fernando Brant. Na flauta, Bruno Pimenta e ao violão, Tabajara Belo. Ô, Tabajara, essa música está no seu segundo disco, de 2009, né? O CD Suite Brasil, não é isso? Eu tenho muito, esse disco eu tenho muito carinho por ele, muita gente, rodamos bastante com esse disco. O Bruno Pimenta é um flautista também com uma formação de compositor. Uhum. E é interessante, a gente comentava essa coisa de erudito popular, né? Sim. Isso aí, a matriz estética principal disso é uma canção, né? Sim, sim. Mas se você pega esse arranjo, por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem trechos improvisados, até aí nesse caso mais da flauta nesse arranjo, sim. Mas ele tem a maioria do violão aí é o violão escrito. Sim. E do ponto de vista textural, você vê que tem uns uníssonos, tem umas aberturas de voz, assim, é como se fosse música erudita, né? Quer dizer, a questão camerística que se apresenta aí torna o material com esse ar de erudição que a gente coloca aí, assim, né? Quando fala. Tá certo. Milagre dos Peixes, né? E Minas Gerais, né, cara? Minas Gerais. 100% música mineira. Né? Nós estamos batendo papo com o Tabajara Belo, ele é que é violonista, professor, é compositor. O Tabajara já tocou com muita gente legal, tocou, por exemplo, com o Marcos Viana, e já gravou também, né, com o Marcos Viana, com o Paulo Bellinati, o Cláudio Nucci, o Wagner Tiso, por exemplo. Né? Já tocou o Concerto Andaluz, do Joaquim Rodrigo, grande compositor, um concerto para 4 violões e orquestra. Né? Ele também tocou com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O Tabajara tem uma grande experiência e é um grande nome do violão mineiro, das figuras fundamentais. O Tabajara, agora eu queria que vamos de música, né? Que o nosso tempo aqui ele está voando. Nós vamos ouvir agora o Baião Barroco, do Juarez Moreira, né? Ao violão, Tabajara Belo.
Maravilha! Ouvimos o Baião Barroco de Juarez Moreira ao violão, Tabajara Belo. Que maravilha, Tabajara! Pô, Arrepiante, legal. viu? Ótimo, É, muito é bacana. bom que eu não ouvia. Ah, que bom! Então você está matando as saudades aqui. Legal. Ô, Tabajara, eu queria agora que você falasse sobre o papel da improvisação no fazer musical. Claro, eu posso, você me permite, Celso, falar um pouquinho do Baião Barroco e já vou Claro! Sim, emendo um pouquinho, vai lá. porque é legal ouvir agora de novo esse arranjo, esse registro, ele tem uma importância grande para mim, Sim. porque, primeiro que eu quis aí, nesse caso, muitas das versões que eu ouvia do Baião Barroco, que são várias, né? Uhum. Elas concentravam muito no baião Uhum. e pouco no barroco. Sim. Então, eu quis equilibrar isso da melhor forma possível, embora tenha um ecletismo aí de outras referências. Mas, então, por isso eu faço, você vê que o trecho há um adensamento mais contrapontístico ali para o final, Sim. né? Uhum. E na introdução eu quis fazer esse violão, ele até mixado um pouco diferente, ele tem um reverb um pouco mais pronunciado, Uhum. e não chega a ser uma citação, mas uma ambiência que é como se fosse uma sarabanda, né? Como se fosse parte de uma suíte. Uhum. E você vê que eu faço tanto essa coisa da campanela, né? Uhum. Os ornamentos, eles são tanto em campanela quanto em ligado mesmo, Uhum. né? E esse jeito de vocalizar ali, que parece uma sarabanda mesmo, assim, e nessa introdução. E Sim. quem participa nessa música é o Bruno Pimenta, que eu gravei o Suíte Brasil depois, que já é na um flauta. parceiro antigo. Uhum. A gente depois vai falar de improviso, você vê que esse solo maravilhoso, né? Muito inspirado, né, dele. E o Tiago Nunes, que é um guitarrista maravilhoso, arranjador, produtor de Belo Horizonte, que é um grande amigo meu também, faz esse solo tão lindo, né? Que tem um timbre que, né, relembra assim, o Toninho Horta e tal, mas muito pessoal também. Uhum. E o Kiko Mitre, que também é o baixista principal do Juarez Moreira, essa composição Kiko do Juarez, Mitre. né? Sim. E meu amigo de muitos projetos, a gente com o Trio Amaranto já viajamos para muitos lugares tocando e gravamos. Uhum. E o Serginho Silva. Uhum. E o oboé do Vito Duarte, meu primeiro professor de violão, o Vitão está aí fazendo. E é interessante, você perguntou sobre improvisação, né? Sim. Que a improvisação ela é muito encarada como, às vezes, um momento, vamos dizer, não grafado né, ali do texto, né, ou do resultado final de uma performance, de uma gravação, né? Sim. Mas a improvisação é bom ela ser lembrada também como processo criativo, né? Então, às vezes, a gente compõe via improvisação. Eu, por exemplo, gosto muito de improvisar. Há muitas situações em que eu toco a música de cabo a rabo do mesmo jeito, escrito, tudo. Pode ser popular, pode ser o que for. Depende. E, às vezes, o processo de criação dela foi fora do violão, às vezes é no computador, às vezes é no papel. Sim. E, às vezes, eu vou improvisando até achar alguma coisa que acaba se cristalizando numa obra fechada. E tem processos muito legais que são híbridos, Celso. Por exemplo, esse Baião Barroco que a gente ouviu, ele tem um violão todo escrito, todinho. Sim. Quando eu digo isso, não significa... Pode ser que eu nem tenha tudo, a partitura, mas ele fica, às vezes, escrito na cabeça. Eu faço aquele voicing daquele jeitinho todas as vezes, né? Os contracantos e tal. E aí, para a música não ficar... Quando a gente escreve tudo, dependendo do gênero, fica um pouco travado. Então, o que eu fiz nesse caso aí? Eu gravei a base, né? Gravei os violões todos, do jeitinho que era para ser mesmo. E aí eu não queria, como a música teria muitas camadas, eu não queria que os músicos chegassem no estúdio e aquele frescor, que muitas vezes é ótimo, do cara chega, vai lá, velho, ouve aí, grava. Isso às vezes é ótimo. Para essa eu achei que não seria. Então eu peguei a base e tive uma ordem aí, né? Eu pus a flauta primeiro, e aí eu fui mandando para os músicos uma base para eles estudarem. Eu queria que eles estudassem.
Uhum. Nesse caso, eu não queria o frescor do vamos lá, e às vezes o take 1 fica lindo. Eu queria que eles não escrevessem uma parte necessariamente, mas que eles preparassem coisas de ouvido mesmo, lógico, tendo a cifra em mãos, preparassem coisas e amadurecessem, é meio estranho falar, mas amadurecessem o seu improviso. Certo. Então, todos eles, quando gravaram esses takes aí, eles já tinham passado aí alguns dias verificando o que não, na textura, como que encaixava da melhor maneira possível, o que não trombava. Então, assim, a improvisação, ela, no fim das contas, ela é uma investigação da linguagem, que ela pode acontecer, às vezes, ao vivo, ela pode acontecer como uma preparação de algo que vai ser grafado, não é? E as fronteiras, eu até comento isso na minha dissertação, que estou concluindo agora, as fronteiras entre composição e improvisação são muitas vezes muito tênues, né? Porque o improvisador que tem isso na sua rotina de estudo, vamos dizer, seja ele compositor, ele se chama compositor ou não, aquilo começa a virar algo tão fazer parte tão integrante do processo motor, cognitivo, que joga um pouco por terra essa noção reducionista e até pejorativa do improviso como algo não possuidor de tanta qualidade ou valor, assim, né? Entende? Assim, acaba que tem um artigo do Larson sobre o Bill Evans que fala isso, quer dizer, o cara ele estuda tanto improvisação que a conformação digital dele ela já tem muitas combinações assim, de coisas que são muito maturadas já, né? Eu venho buscando isso assim também, né? Humildemente, mas também com intensidade, com fé. Quer dizer, eu pesquiso muito a improvisação multitextural, por exemplo, né? Que não quer restringir o momento improvisatório, aí eu digo como o momento da performance, a dualidade monodia, né? e homofonia, né? Quer dizer, geralmente homofonia homorrítmica, né? Assim, blocos ou escalas. Com corda presa, então, muito da guitarra, né? Eu tento incorporar, expandir a possibilidade textural que a gente, às vezes, costuma ver mais na música escrita para o improviso. Então, eu estudo muito a improvisação dentro do contraponto, da melodia acompanhada, incorporando os coloridos idiomáticos do violão, que também acabam se configurando em textura. Né? Então, legal. Os efeitos, a campanela, harmônico, tamboras, coisas do tipo. Então, é um trabalho de uma vida isso aí. Verdade, é muito interessante. Ô, Tabajara, você tocou no tema de improvisação multitextural e a gente tem aqui um exemplo seu do seu estudo para improvisação multitextural número 2. Então, vamos lá. Exato. Vamos ouvir. Bora lá. Ele é curtinho, esse é curtinho. Eu sou Tabajara Belo, violonista, compositor, arranjador, sou também guitarrista, bandolinista, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente curso doutorado em composição na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Esse estudo para improvisação multitextural, né, o segundo movimento desse ciclo que eu estou escrevendo, ele surge a partir de uma experiência da sala de aula, né, dos alunos interessados em estudar a improvisação, mas com dificuldade de encontrar, às vezes, a melhor estratégia para isso. E eu concebi cada movimento destinado a uma escala, de preferência escalas diminutas, tons inteiros, ali, coisa da fronteira do tonalismo, explorando várias texturas, não é assim, não apenas a coisa do bloco e da escala de corda presa, da guitarra, assim, mas explorando as campanelas, a melodia acompanhada, os contrapontos e toda essa riqueza textural que o violão pode oferecer.
Muito bem, ouvimos o estudo para improvisação multitextural número 2 de Tabajara Belo, ao violão Tabajara Belo, numa gravação belíssima na Casa da Ópera de Ouro Preto. Muito legal. A gente tem aqui no seu currículo, Tabajara, que você foi eleito o melhor instrumentista, né, no BDMG Instrumental de 2008 e ficou em segundo lugar no concurso Novas 3 em 2016. Tabajara Belo, toda a sua experiência com as gravações, com essa visão moderna sobre o violão, sobre a música, a pergunta que não quer calar. Para você, Tabajara Belo, qual que é o charme do violão? Do violão geral, né? Ou do mineiro? Do violão geral. Do violão geral, né? Olha, eu acho que a grande questão para mim do violão é essa característica meio dúbia que o violão tem de ser assim, de ser menos e de ser mais, assim, meio que o tempo todo. Uhum. Né? E a gente às vezes não saber nem quem milita há tanto tempo nele, que hora que a gente sente mais o quê, né? Então ele pode ser menos por ter menos volume às vezes do que outros instrumentos, no caso de orquestra, mas ele tem uma dificuldade, né, de leitura à primeira vista que não tem no piano, mas ao mesmo tempo ele tem soluções assim de harmônicas que são inesperadas, que o melhor teórico não imaginaria, e aí no violão traz uma solução para aquilo, fala, não, mas não é isso que parece, mas na hora que vai no violão é outra coisa. O violão é um mistério, né? É um mistério. Nesse sentido, essa dualidade, acho que do menos e do mais dele, assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que o charme está aí. Beleza. Agora nós temos um vídeo aqui também, um vídeo muito especial do Tabajara com o nosso grande amigo também, o Carlos Walter, numa homenagem ao Toninho Horta, 70 anos. Então, nós vamos ouvir, ele é um áudio um pouco longo, mas vale a pena a gente ouvir esse áudio, porque ele foi feito com muito carinho, com grandes obras, homenageando o Toninho Horta, grande mestre da música mineira. Toninho Horta, 70 anos.
Muito bem, assistimos ao vídeo Toninho Horta, 70 anos, aos violões Carlos Walter e Tabajara Belo. Maravilha de homenagem ao Toninho. Tabajara, o Toninho é um grande mestre nosso, um grande mestre das Minas Gerais. E olhando aqui o nosso roteiro da entrevista, tinha tanta coisa ainda, mas convidado bom é isso. É uma personalidade muito rica. E, Tabajara, eu te peço as considerações finais. E agradeço muito assim, o seu convite. Hoje, para mim, foi muito interessante até escutar minhas coisas de outras épocas. Assim, foi interessante, assim, uma reflexão. E é isso, né? Eu acho que eu te parabenizo por o projeto focalizar, né? Essa parte que a gente tem pela qual a gente tem tanto carinho, né? Da produção musical e violonística de Minas Gerais. E a gente, enfim, temos que seguir sempre com muita fé, né? Com muita confiança nesse tipo de proposta, né? Nesse tipo de estética, assim, que nem sempre, dependendo do tempo, da configuração, de como que a humanidade está num determinado momento, assim, nem sempre as pessoas prestam muita atenção, né? Para alguns tipos de manifestação. Então a gente tem que seguir sempre com muita força, com muita sabedoria, né? Porque o violão já está aí na nossa história, né, do mundo aí já há alguns séculos, né? Nesse formato que a gente conhece aí desde aí do final do século XVIII, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente é um instrumento que conta muito da gente, né? Conta muito da nossa história, das nossas batalhas, dos povos, dos amores, das tristezas, das batalhas, às vezes, políticas. O violão está sempre por aí, ou o violão ou a guitarra, né? Mas, enfim, assim, é um tema que é a paixão, assim, a grande paixão da minha vida é o violão, né? E a composição minha também acaba privilegiando esse instrumento, né? O trabalho que eu faço hoje no próprio doutorado, ele é focado no violão, então para mim não tem muito isso não, estou estudando, estou lendo, estou escrevendo, então não estou tocando. Eu estou sempre tocando, o violão está sempre por perto, e sem ele eu fico, né, fico um pouco fragilizado até, né? Então realmente a minha arma, meu escudo e minha bandeira principal. Tá certo. Beleza, nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que nos assiste pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se sempre, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e compositor Tabajara Belo, ao jornal Folha da Manhã, pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes, pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves, pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.